Cara, você viu aquele fundo imobiliário pagando 1,5% ao mês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. Hoje com um cenário diferente. Estou visitando minha mãe pro Natal, tem uma fotinho minha ali. Olha só que bonitinho quando eu era criança. Bom, mas se você entrou nesse vídeo, você não quer saber isso, né? Você quer descobrir como que você avalia um fundo imobiliário baseado no rendimento, no dividend yield que ele paga. E é justamente isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender é que você não pode avaliar se um fundo imobiliário é bom ou não com base no dividend yield que ele paga. Não é porque o dividend yield dele é alto que ele é um fundo de qualidade, você vai entender isso no decorrer desse vídeo. Por que você não pode fazer isso? Vamos para a tela do computador e aqui é o seguinte, vamos entender o que é esse tal de dividend yield. O dividend yield nada mais é do que a somatória dos dividendos que aquela empresa pagou nos últimos 12 meses. Os dividendos são justamente lá os pagamentos que vão cair referente aos lucros que a empresa teve e vai pagar para você. Isso que eu tô falando serve para ações. Normalmente as ações a gente olha os últimos 12 meses. Quando a gente fala de fundos imobiliários, isso aqui é mensal, mas você vai ver que no final vai fazer o mesmo sentido. Então, o dividend yield, ele é quanto a empresa ou o fundo imobiliário pagou no período, dividido por quanto ele custa hoje. E quando a gente pega para olhar principalmente em fundos imobiliários, o pagamento mensal, ele tende a ser regular. Então, o que normalmente torna o dividend yield alto em alguns fundos imobiliários não é porque o pagamento é alto, mas é porque o custo dele é baixo. Mas como assim, Lucão? O que você tá falando? E para você entender isso de forma um pouco mais simples, vamos fazer dois casos aqui. No caso 1, a gente vai considerar que o fundo imobiliário, vou até tirar esses últimos 12 meses, porque a gente vai usar o exemplo de fundo imobiliário, no último mês, então é do último mês, olha só que legal. Então vamos lá, considerando aqui um exemplo para fundos imobiliários, a gente sabe que os fundos imobiliários tendem a pagar sempre o mesmo valor todo mês, por quê? Porque são aluguéis, tem empresas pagando esse aluguel, e o aluguel ele tem um contrato. Então vamos considerar que o pagamento médio desse fundo imobiliário é de R$ 1,50, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, e vamos ver o que acontece. No caso 1, esse fundo imobiliário, ele custa, vamos supor aí, um valor de R$ 100 por cota para você comprar e fazer participação nesse fundo imobiliário. Pela fórmula do dividend yield, basta a gente dividir 1,50 por R$ 100 que a gente chega no dividend yield dele. Então vamos lá, 1,50 dividido por R$ 100 multiplicado por 100, a gente chega num dividend yield médio de 1,5% ao mês. Então vamos escrever esse negócio aqui, ó. 1,5% ao mês, dividend yield desse fundo imobiliário. Vamos colocar ali outra cor aqui, laranja. Já o fundo imobiliário 2, que também paga os mesmos 1,50, ele não vai custar R$ 100. Vamos fazer esse fundo imobiliário custar R$ 250. Fazendo o mesmo cálculo de dividend yield, a gente vai chegar 1,50 dividido agora por R$ 250 multiplicado por 100, a gente vai chegar num dividend yield médio de 0,6% ao mês. Então 0,60% ao mês. Tá, agora você pode estar se perguntando, mas Lucão, por que você tá mostrando isso aqui pra mim? Porque a gente tem que entender que mesmo dois fundos imobiliários que pagam a mesma coisa todo mês, eles podem ter percentuais de rendimentos diferentes. E o porquê que isso acontece? Você pode simplesmente ir no que tem o maior dividend yield e comprar tranquilamente? Não, não é porque ele tem um dividend yield maior que ele é necessariamente melhor. Porque como eu falei, os dois fundos pagam a mesma coisa em valor absoluto, em rendimento mensal. O que muda é quanto eles custam e no que impacta na sua decisão quanto eles custam. O dividend yield ele é inversamente proporcional ao preço do fundo imobiliário. Então, quanto mais barato esse fundo imobiliário custar, quanto menor for o preço dele, maior vai ser o dividend yield proporcional que você vai ganhar. E por que isso acontece? Porque tem um negócio que chama risco. Fundos imobiliários mais arriscados, que às vezes só tem um único imóvel, ou então tem um imóvel mal localizado, ou então é um imóvel que tem algum problema estrutural, alguma coisa, as pessoas têm medo de comprar esse fundo imobiliário. E o mercado, a bolsa de valores, a renda variável, ela depende de oferta e demanda. Se tem pouca gente querendo comprar alguma coisa, ela tende a custar mais barato, justamente por conta do risco que aquele negócio tem. Então você percebe que no caso 1, esse fundo imobiliário que paga quase o triplo do outro, é justamente porque ele custa tão barato por conta do risco que ele tem. Então não necessariamente o dividend yield maior vai ser a melhor opção para você, porque normalmente esse tipo de fundo imobiliário que tem dividend yield elevado, ele é muito mais arriscado do que um outro, por exemplo, que paga 0,6, 0,5, depende muito do momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, e a gente pode até mesmo entrar no site do Funds Explorer pra gente dar uma olhadinha em como estão os dividend yields no momento que eu gravo essa aula. Hoje é dia 20
23 de dezembro de 2020. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte de ferramentas e ranking de FIIs. Vamos dar uma olhada nos maiores dividend yields que a gente tem aqui, ó, filtrando. Olha que negócio doido, velho. Tem um aqui que pagou 36% no último mês. E isso aqui que eu acabei de mostrar pra você, ainda pode ter outro ponto. Se o pagamento dos últimos 12 meses ou do último mês foi muito alto, isso pode também distorcer o dividend yield, que é muito provável que está acontecendo justamente nesse fundo imobiliário aqui. Vou até entrar nele aqui pra gente dar uma olhada e olha só que negócio interessante. Provavelmente ele vendeu algum imóvel e distribuiu esse valor aos cotistas, por isso que a gente vai até olhar aqui os rendimentos dele, provavelmente vai ter uma distorção muito... Olha só, a distorção que a gente teve no último mês, ele pagou um total de R$53 num único dividendo. Por que isso aqui aconteceu? Provavelmente ele vendeu algum imóvel dentro dele e distribuiu isso aos cotistas. Então quando a gente pega para fazer a conta aqui do dividend yield, o último pagamento dele foi muito alto. Seria proporcionalmente uns R$36 nesse aqui. Então isso gera distorções pra gente, o que pode enganar quando você pega um dividend yield alto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não vá apenas pelo dividendo. Olha só, ele pagou R$53, enquanto na média ele costuma pagar 64 centavos por mês. Olha só, 80, 71. Então, isso é um evento não recorrente, você tem que tomar muito cuidado com esses fundos imobiliários com dividend yield elevadíssimos. Esse outro aqui, o KNRE, pagando quase 4% ao mês, isso aqui é um valor absurdo, sendo que a nossa Selic paga 2% ao ano no momento que eu gravo isso aqui. Entrando no KNRE, a gente já consegue ver o que está acontecendo com ele. Olha só, ele não paga com regularidade nenhuma aos seus cotistas, muito provavelmente ele está vendendo todos os imóveis que ele tem, fazendo liquidação e distribuindo isso aos cotistas. Olha só, tem mês que ele não paga, aí ele paga um pouquinho, aí não paga. Então fica muito atento. O que você pode fazer para filtrar e para não passar por isso? Você pode vir aqui em todas as colunas e você vai tirar quase tudo daqui, ó. Presta atenção no que eu vou deixar. Vou deixar o dividend yield, vou deixar a média dos últimos 3, 6 e 12 meses do dividend yield também. E vou tirar todo o resto aqui só pra gente fazer uma análise básica. Vou clicar aqui para organizar pela maior média por mês dos últimos 12 meses. E olha só, interessante. Justamente o que teve a maior média dos últimos 12 meses foi o que não tem regularidade aqui que a gente acabou de olhar, o GRLV. É o que não tem regularidade de pagamentos. Conforme a gente vai descendo, ó, teve um que pagou 2% por mês ao longo dos últimos 12 meses. Só que dos últimos 6 meses e 3 meses foi muito discrepante. E o último que ele pagou foi 0,06. Então tá muito estranho isso aqui. Esse aqui já começa a melhorar um pouquinho, ó. A média dos últimos 12 meses 1,5, a média dos 6 meses 1,6 e a média dos 3 meses 1,7, sendo que o último foi 2. Ainda um dividend yield elevado, mas se a gente pegar para olhar ele por dentro, provavelmente ele tem pago o dividendo um pouco mais regular. Porém, por conta do risco, já sei que ele é um fundo imobiliário que só tem um único imóvel com um único inquilino, eu já sei que ele tem um risco um pouco maior, por conta disso ele fica um pouco mais barato e isso eleva o dividend yield para quem entra. Óbvio que é por conta do risco maior também. E olha só o histórico de pagamentos dele, como é muito mais regular, 85 centavos, 81 centavos, aí nesses últimos meses está pagando 97 centavos, justamente por conta dos aumentos dos aluguéis, nos contratos, dos reajustes de aluguel. Esse é um fundo imobiliário que paga sim um valor bem elevado, se a gente for comparar com a grande maioria dos fundos imobiliários, justamente porque ele é um fundo imobiliário que só tem um único imóvel. Se a gente for pegar aqui, ó, um único ativo em um único estado no Rio de Janeiro, que é justamente um edifício alugado aqui, é o The Corporate, ele é alugado para Petrobras, se eu não me engano, ó, tá isso aqui, ó, inquilino Petrobras. Então, justamente por ser um fundo imobiliário que só tem um único imóvel com um único inquilino, ele tem um risco muito maior, então as pessoas têm mais medo de comprar ele e isso faz com que o preço dele fique mais barato. E óbvio que isso eleva o dividend yield. Claro, você tem a chance de ganhar um dividend yield de 2% ao mês, porém correndo um risco muito grande, porque pensa se a Petrobras cancela o contrato e se esse fundo imobiliário não consegue alugar para um novo inquilino. Além disso, derrubar o preço da cota para baixo, você ainda não vai receber o aluguel. Então esse é o problema de você pegar fundos imobiliários com dividend yields muito altos. Óbvio que você pode talvez achar uma boa oportunidade, mas nem sempre um dividend yield alto é um bom sinal. Então você pode fazer dessa forma e ir filtrando. Vamos pegar um outro aqui que tá legal. Ó, por exemplo, o MXRF é um fundo imobiliário que eu gosto, não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda, mas olha como ele paga com bastante regularidade. 0,69, 0,62, 0,60, 0,57. Se a gente pega o histórico de pagamento deles aqui, do MXRF, a gente consegue ver justamente o histórico de pagamentos dele. Olha só, 6 centavos, aí vai para 7, aí foi para 9, pagou um de 13, aí tá pagando 7, voltou para os 5, 6 centavos.
centavos. Então ele é um fundo que tem muito mais previsibilidade. Além de ser um fundo extremamente diversificado, se você pegar, pode até ficar de lição de casa para você, olhar aqui os relatórios gerenciais desse fundo imobiliário, ver tudo que tem dentro da carteira dele. E como ele é um fundo imobiliário bem diversificado, ele tende a pagar um dividend yield bem menor do que um que é muito mais arriscado. Porém, você tem muito mais previsibilidade entrando nesse tipo de fundo imobiliário. Então vai do que você preferir fazer. Essa análise que eu fiz para fundos imobiliários, você pode fazer para as ações também. Empresas, ações que pagam dividend yield muito alto, pode ser por um evento não recorrente, ou pode ser por conta da empresa ser muito arriscada. Então toma muito cuidado com isso também. Opa, aqui é o Lucas do Futuro falando. No meio da edição eu percebi um negócio muito importante que eu deixei de falar. Isso que eu falei serve tanto para os fundos imobiliários que pagam um valor muito alto, quanto para os que pagam um valor muito baixo. Os fundos imobiliários que pagam muito pouco, eles tendem a ser absurdamente seguros. Por quê? Normalmente tem muitos imóveis, são imóveis muito bem localizados, imóveis de excelente qualidade, então todo mundo quer comprar. E isso também derruba o dividend yield para baixo, porque você vai pagar muito caro por um rendimento, e isso proporcionalmente leva o seu dividend yield lá para baixo. Então qual que eu escolho, Lucão? Você vai sempre escolher um fundo imobiliário que satisfaça os seus critérios. Ah, eu quero ter um pouco mais de risco, ou então eu quero ter uma absoluta segurança. Você pode até fazer um balanceamento entre eles, até porque você pode diversificar. Você pode colocar alguns um pouco mais arriscado e a grande maioria mais seguro, ou então no meio a meio. Faz da forma que você se sentir confortável. Óbvio que você tem que estudar bastante ainda para começar a fazer de fato. Não começa a fazer de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, manda para aquele seu amigo que quer aprender a analisar fundos imobiliários. Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário.